Glória a Deus! Mais uma vez a gente está aqui nesse canal para trazer uma palavra ao seu coração. E para mim é um motivo de muita alegria de poder ter essa oportunidade de compartilhar contigo sempre algo que Deus coloca no meu coração para trazer como edificação para a sua vida. Uma palavra que seja um alento ao seu coração, mas também um despertar de Deus para você. E hoje eu queria trazer para você uma palavra com o título Alicerces e Estruturas. Baseada no texto de Mateus, no capítulo 17, onde fala da transfiguração, e o texto nos diz o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um monte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. A vida, ela requer de nós alicerces. Porque o alicerce é justamente a parte fundamental para que toda e qualquer estrutura se estabeleça. No entanto, quando esses alicerces não são bem feitos, eles acabam fazendo com que a estrutura venha ruir. Da mesma forma, quando é necessário uma ampliação, a gente acaba revendo os alicerces. Por que eu estou dizendo isso? Porque na caminhada cristã, os alicerces, eles são parte fundamental. Muitas vezes nós somos regidos pelo tempo, a gente acaba priorizando o que tem que acontecer mais rápido, isso e aquilo. Se o alicerce não for bem feito, a estrutura desmorona. Jesus, ele chega a apresentar para nós a necessidade que nós temos de alicerces duradouros, profundos. Na própria palavra de Deus, ela vem, o maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. O Salmo 119, ele tem 176 versículos que falam, enfatizam da importância da palavra de Deus. Tudo é regido pela palavra de Deus. A própria criação, ela começa a partir de uma ordenação divina, onde Deus diz: haja luz e houve luz. E ali começa a composição da criação, a partir do enunciar de Deus através de uma palavra. Nós temos aqui essas 2 situações que eu quero apresentar para você: a estrutura e os alicerces. Ali nós temos Jesus, Pedro, Tiago e João indo para um alto monte orar. E naquele momento há um mover sobrenatural de Deus, onde transfigura-se ali Elias, Moisés e Jesus. E eu vejo ali como Moisés representando a lei de Deus, porque Deus deu a lei aos homens a partir de Moisés. Então você tem a lei, que é prioritária para o judeu. Você tem Elias como a representação dos profetas. E você tem Jesus, que é a culminação da lei e dos profetas convergindo para o reino de Deus. Então você tem o reino de Deus na pessoa de Jesus, onde os evangelhos já começam o anúncio: é chegado o reino de Deus, ou seja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro, diante daquela visão maravilhosa, Pedro se dispõe a estabelecer uma estrutura, porque para ele aquele lugar se tornou sagrado. E na nossa concepção, aquilo que é sagrado, muitas vezes nós queremos estruturar, e é aí que muitas vezes nós falhamos. Porque enquanto a disposição do coração de Pedro é estabelecer ali uma estrutura, a disposição do coração de Jesus é que a estrutura seja mais para frente.
porque ali é momento de construção do alicerce. Prova disso é que quando quando Pedro se dispõe, Senhor, se tu quiseres, bom estarmos aqui, se o Senhor quiser, eu faço aqui 3 tendas. Ele nem conta com Tiago e com João. O coração dele está tão promissor a fazer algo e tão focado dentro daquilo que ele já vive na forma estrutural, que ele diz, eu faço. E o reino de Deus não é eu faço, o reino de Deus é Deus faz através de nós. E aí quando ele toma essa iniciativa primeira, porque Pedro é um cara de atitude, a gente percebe isso até mesmo quando o barco está sendo açoitado pelas ondas do mar, pela tempestade. Em Mateus capítulo 14 ele diz, se és tu, manda-me ter contigo. Então Pedro é esse cara que ele tem atitude. E nesse ímpeto de atitude, ele, Senhor, vamos fazer, eu faço. Pode deixar por minha conta, o Senhor não precisa fazer nada. Eu nem vou precisar deles. E o reino de Deus não é questão de independência, não somos nós que fazemos. O próprio Jesus mostra a ligação, o elo, o vínculo, a necessidade de um estar com o outro. Onde Jesus mesmo diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus quebra o dogma da individualidade, da independência. E nesse momento o próprio Deus já toma a rédea e diz assim, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ou seja, o ouvir a palavra não é momento de estruturar, é momento de ouvir, é momento de preparar o alicerce, é o momento de estabelecer fundamentos. E se nós não estabelecermos os fundamentos no tempo de Deus, os alicerces eles são determinantes. E se eles não forem estabelecidos no tempo e no propósito de Deus, a estrutura não suporta. A nossa fé ela se torna abalável. Por que ela se torna abalável? Porque eu ainda não fui fundamentado naquilo que Deus queria que eu fosse. Então o que Deus está dizendo? Pedro, não é a hora disso. Nem a hora, nem o lugar. Por quê? Porque ainda precisava passar pela cruz. Quando nós interrompemos o tempo, quando nós queremos estabelecer aquilo que é do nosso coração, nós estamos atrapalhando o mover de Deus. A cruz e a ressurreição era fundamental. Jesus já tinha começado a falar sobre a ressurreição. E aí no próprio verso 19, ou seja, pouco depois que Jesus toca, dizendo, erguei-vos, não tem mais, como se diz, vamos prosseguir. E é nesse prosseguir que Jesus vira para eles e fala o seguinte no verso 9, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ou seja, havia ainda fatos determinantes para que o alicerce fosse muito bem solidificado. Eu quero ir com você também em Atos capítulo 9, do verso 1 ao verso 6, onde diz o seguinte, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? A resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Nós também temos aqui estruturas e alicerces. Qual que é a estrutura? A estrutura é aquilo que Paulo defende. Paulo defende o judaísmo. Paulo vê o cristianismo, ou o caminho, como uma arma de ameaça ao judaísmo. Paulo vê que todo o conceito judaico está sendo abalado por causa desse novo segmento chamado caminho. Então ele se arma, ele se fundamenta de uma estrutura organizacional para defender a honra do judaísmo.
porque a igreja vem respirando essas ameaças do próprio Saulo. E o que Saulo faz? Saulo, então, ele promove essas ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele vai ao sumo sacerdote e pede autorizações, ou seja, cartas, onde ele chegasse em qualquer sinagoga, e nesse caso na sinagoga de Damasco, e quem ele visse ali, ele poderia, como cristão, ele traria presos homens e mulheres, para que esses homens e mulheres fossem até mesmo torturados e mortos em Jerusalém. E nesse âmbito, nessa perseguição, Paulo está estruturado, ele tem guardas consigo, ele tem ali o respaldo legal, para que ele possa agir em defesa daquilo que ele entende como a sua fé, que ele possa agir em defesa daquilo que ele entende como o certo, que é a religião judaica. Mas aí, diante disso, no caminho, ele então se depara com o quê? Ele se depara com um novo processo que ele não estava preparado. Como assim? Ele vê uma luz. Como diz o verso 3, brilhou uma luz do céu ao seu redor. Então ele é envolvido com a luz. No envolver-se dessa luz, ele cai por terra. Caindo por terra, ele ouve uma voz. E essa voz ecoa em seu coração como uma palavra. O que eu vejo aqui? Eu vejo alicerces. Como assim? A luz, a voz, a palavra são alicerces quebrando uma estrutura prévia para construir depois, edificar o projeto de Deus. Quando a estrutura impede o projeto de Deus, Deus faz questão de quebrar a estrutura. Como que ele quebra? Ele chega e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela palavra mexe com ele. Aquela voz que ele nunca tinha ouvido mexe com ele. E ele, mas quem és tu, Senhor? E ele responde, a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus continua: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Ele sabia o que ele ia fazer em Damasco. Ele tinha uma ordem, ele tinha uma lei, ele tinha um decreto, ele tinha cartas. Ou seja, ele tinha uma procuração para agir em defesa do judaísmo. Ele já sabia o que ele ia fazer. Mas agora, ele já não sabe o que ele vai fazer. Por quê? Porque tudo que ele tinha planejado caiu por terra. E é isso que eu quero que você entenda. Quando a estrutura prevalece sobre o querer de Deus, o próprio Jesus toma o cuidado de quebrar essa estrutura. E aí o que Jesus está fazendo? Mostrando para ele novos alicerces. Saulo, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ou seja, não é nada disso. É o que você vai ouvir da agora para frente. O que Jesus está fazendo? Quebrando a estrutura e trazendo um novo alicerce. E para finalizar, 2 Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao 4, conta a história de um novo rei de Judá chamado Josafá. E diz assim: em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins, ou seja, outros deuses. Antes procurou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, ou seja, nos seus preceitos, e não segundo as obras de Israel. Preste atenção, um rei que assume por causa da morte de seu pai Asa, e então ele se torna um novo rei, ele tem uma estrutura consigo. Ele fortalece, se fortifica contra Israel, já tinha a divisão do reino do norte e reino do sul, Israel contra Judá. Então nós precisamos manter aqui uma segurança para nos fortalecermos contra as investidas de Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas, ou seja, aquelas cidades onde havia uma proeminência para o exército, ele coloca tropas ali. Ele estabelece guarnições, ou seja, ele investe militarmente na nação, como também nas cidades de Efraim.
Só que isso é estrutura. E de onde que vem o alicerce? O Senhor foi com Josafá porque ele andou nos caminhos de Davi, seu pai. E aí continua o verso 4. Procurou o Deus de seu pai e andou nos seus preceitos e não segundo as obras de Israel. O meu alicerce, o seu alicerce consiste em quê? Em nós buscarmos o Senhor, ouvirmos a voz de Deus. Josafá, ele tinha todo um reino ao seu dispor. E o texto vai dizendo, o capítulo vai dizendo que o coração dele se tornou ousado, que ele tirou a idolatria daquela nação, tirou a idolatria de Judá, e o Senhor foi com ele. O verso 10 diz que veio o terror do Senhor sobre os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram nada contra Josafá, não fizeram guerra contra ele. Então preste atenção, meu querido e minha querida. A estrutura ela pode ser ímpar, o alicerce é o Senhor. A estrutura pode ser magnífica, o alicerce é o Senhor. A estrutura ela pode ter o fundamento dentro daquilo que eu e você fomos educados, mas o alicerce é a palavra do Senhor. A estrutura ela pode ser a melhor disposição do meu coração, como foi de Pedro. Eu vou fazer 3 tendas aqui. Mas o alicerce é ouvir o Senhor falando. Ouvir, este é o meu filho amado, a ele ouvir. Eu quero te convidar ao seguinte, que a sua estrutura ela possa ser abalada pela fundamentação na palavra do Senhor. Você ouvir Deus falando com você. Você ouvir o próprio Jesus falando com você. Você buscar o Senhor e deixar Ele reger a sua vida. E o mais Ele vai fazer. Que Deus te abençoe poderosamente e soberanamente, em nome de Jesus.